Olá pessoal, estamos aqui em mais uma live do perfil do Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. É um prazer imenso novamente. Hoje que nós já tivemos uma live de manhã, né? Já tivemos aí de manhã, quer dizer, a 1h da tarde, né? Não foi de manhã, com o vereador Ronaldo Moschini, médico, e também que falou sobre a questão lá do SAMU. Agora, às 5h da tarde, teremos aqui a Estela Hermann, nutricionista, a dieta da NutriChef, que já está aqui conosco, e já estou chamando esta live aqui, que com certeza muitas pessoas aí vão gostar desse assunto, porque é nutrição, é saúde, é alimentação. Olá, Estela, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Oi, Eric. Não sei se vocês estão me ouvindo direito, senão eu coloco o fone de ouvido. Para mim tá ótimo, tá? Aqui eu estou ouvindo muito bem, tá tudo bem, tá, a imagem tá boa, tá tudo ótimo. Então tá Seja bom. muito bem-vinda, viu, Estela? Sinta-se em casa aqui em nossa live. Eu sei que você está em Obrigada. Campinas, né? Eu moro em Campinas, mas nasci em São Paulo e minha infância e adolescência foi em Caraguatatuba. Então, assim, já. E depois, universidade em São Paulo e meu início de vida também em São Paulo. Bacana. Aqui na nossa live do programa Parlamento Aberto, a gente sempre começa falando um pouquinho, né, da situação do coronavírus em Piracicaba, né? Acredito que em Campinas também seja a situação aí muito parecida com aqui, né? E aqui hoje nós tivemos 111 novos casos confirmados de ontem para hoje, né? É que hoje nós fizemos uma live já de manhã, a 1h de manhã não, a 1h da tarde, e eu Uma dei hora os da números. tarde. É, eu dei os números de ontem, agora são os números de hoje mesmo, tá? Então são Uhum. 1.887 confirmados, 111 a mais de ontem para hoje, 618 pessoas estão em tratamento, e aqui em tratamento, embora a prefeitura ela não é, divulgue, né, onde estão esse tratamento, mas aqui inclui rede privada, rede pública, tratamento em UTI, em leito pediátrico, em leito de enfermaria, e também as pessoas que estão tratando em casa, tá? Existem ainda Uhum. 737 suspeitos, tá? 1.193 pessoas foram recuperadas da Covid, o que é uma boa notícia, é claro, e hoje tivemos também a confirmação de mais 3 óbitos, subimos a 76 pessoas que já morreram por conta da Covid-19 em Piracicaba. De ontem para hoje foram 3 senhores, um de 89 anos, um de 62 e outro de 61 anos. Nós estamos aqui com a Estela Hermann, que é nutricionista há mais de 16 anos, trabalhou em diversas clínicas já, inclusive na Clínica de Reprodução Humana, lá em São Paulo. Atualmente, né, como você colocou aí, reside e atende em Campinas, ali no bairro do Cambuí, né? E participou já do quadro da nutrição do programa Manhã Leve, da jornalista Maria Cândido, na TV Aparecida, e atualmente apresenta o Sabor Saudável na Rede Família, né? Um programa que está na segunda temporada, e onde lá você ensina alimentação simples, saudável e saborosa. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. E também tem esse perfil, né, que você está utilizando aqui. Convido o pessoal que está chegando na live para depois seguir o Dieta da NutriChef, tá? Que tem tanto no Facebook quanto no Instagram, né? No Instagram tem mais de 20 mil seguidores orgânicos, o que é bom, tá? Não são comprados, não são realmente pessoas que seguem a Estela, e isso é muito Verdadeira. bom. É. E acredita na alimentação slow food, na dieta personalizada, isso é muito legal. E é casada, né, o sobrenome aí entrega, casada com Matheus Hermann, que é filho, né, do ex-prefeito, ex-deputado João Hermann Neto, a quem eu particularmente tenho boas lembranças do João quanto deputado. Entrevistei ele algumas vezes, já foi várias, né, na sua vida de jornalista. Temos muita saudade do ex-prefeito e ex-deputado João Hermann. E mãe do João, do Francisco e do Guilherme, é isso? Isso. É uma 3 turminha meninos. pesada ali para você É, organizar, hein? não, organizar e agora administrar essa história de aula online, né? Então eu tenho Nossa, ficado bem louca com isso. Acredito que a maioria das mães, assim como eu, que tem mais do que um filho já é difícil, 3 então é uma loucura. nossa. E eu tenho o de 6 anos que está no período de alfabetização, então é assim, é, é diferente. Cada um na Nossa. sua, né? Eu não sou É, pedagoga, não sou professora,
Eu até postei no Dia dos Professores do ano passado que você pode ter qualquer tipo de profissão, mas qualquer profissão que você tenha, você só será um bom profissional se o seu professor realmente, de fato, foi excelente com você. Então, a primeira pessoa mais importante na sua vida, quanto a sua vida profissional, é o seu professor. Ele vai fazer com que você tenha interesse na matéria, o professor vai fazer com que você descubra mais coisas, que você realmente aprenda e não decore, porque o bom professor é aquele que faz a gente aprender sem decorar, né? Então, um Perfeito. beijo Então para aqui todos a os gente professores aproveita, aí, os aproveita pais. esse relato de uma mãe de 3 meninos, né? Deve ser uma loucura, 3 rapazes ali, meninos querendo naquela idade ainda, um com 11, outro com 9, né? E outro com 6. É, Então deve ser 11, uma 9 e loucura. 6. Eu também, né? Eu tenho uma irmã que é mais velha, depois do meu irmão, eu sou o caçula, né? Eu também lembro como que era 3 crianças em casa, era uma loucura, minha mãe, coitada. Por isso ela tem que ficar aposentada, descansando bem, porque ela passou uns apertos. Né? Mas vamos lá, vamos falar sobre nutrição. Para a gente começar esse papo, né? Eu acho sempre importante a gente explicar alguns conceitos, tá? Para que as pessoas entendam da onde que a gente está partindo para falar de tudo que a gente vai falar. E você se coloca como especialista, né, em padrões gastronômicos e em dietas low carb e slow carb. Né? Então, eu queria que você primeiro explicasse os 3 conceitos. De que maneira a nutrição acontece nessa questão em padrões gastronômicos e o que representa é, tanto a low Especialidade. carb quanto a slow carb. Uhum. Então, minha graduação foi em nutrição, e eu tive também uma especialidade em higiene e dietética dos alimentos, higiene e manipulação, técnica, higiene e manipulação dos alimentos. Então, a higienização bem certinha, de acordo com a forma correta, higiene sanitária dos alimentos e tal. E aí, a minha pós-graduação, já na sequência da minha graduação, eu já fui para gastronomia. E o meu curso era um curso de 2 anos que pegava vários pontos da gastronomia, tanto do Brasil quanto do mundo, de uma forma um pouco não tão aprofundada assim, mas ele dava conhecimento básico, né, naquilo que é mais importante de cada lugar e as técnicas corretas também. Lógico que um chefe de cozinha não tem tanto conhecimento quanto um nutricionista. Eu, já na graduação, na aula de técnica e dietética, eu já vi a necessidade e já senti aquilo na hora de preparar os alimentos, que a maioria das pessoas preparavam de forma errada. Inclusive a minha mãe, muita coisa que minha mãe me ensinou, eu fui modificando. Então, o grande segredo de você se alimentar bem de fato, além de você precisar comprar alimentos de boa qualidade, você precisa prepará-los da forma correta. Assim, você garante que você realmente está fornecendo àquela pessoa que vai consumir, até você mesmo, aqueles alimentos contendo os nutrientes, as vitaminas, os minerais, as proteínas e por aí vai. Por isso que eu já quis fazer a gastronomia, porque eu sempre acreditei o seguinte: você consegue dar sabor para um alimento, mesmo preparando de uma forma mais correta, no sentido de com menor quantidade de gordura, utilizando a técnica correta. Então, ao invés de você fazer uma verdura na água, você faz a cocção no vapor. Então, tem várias formas, por exemplo, eu grelho peixe, frango, porco, berinjela, abobrinha, carne, numa frigideira bem quente, somente com sal do Himalaia ou sal comum e pimenta do reino. E você não coloca nenhuma gota de óleo. Então, a forma que eu preparo os meus pratos e que eu ensino isso no programa, e o meu Instagram, @dieta da NutriChef, lá eu mostro tintim por tintim da receita. Eu não escondo nada, porque eu tô aqui para ensinar aquilo que eu aprendi e fazer com que as pessoas compreendam e coloquem em prática isso que eu ensino. Porque quando você cozinha com amor, quando você cozinha com a técnica correta, quando você faz o alimento, respeita o alimento,
o seu corpo vai ganhar. Então, você tem sabor sim, e você tem nutrientes para dar o que o seu corpo precisa. Então, o nosso corpo precisa do quê? Ter equilíbrio. Ter equilíbrio sempre. Aquela receita de avó, ai, come um pouquinho de tudo um pouco e tal, tal, tal. E isso é um dos segredos para a gente ter uma boa vida. E aí, esse curso de gastronomia, eu falei, eu tenho que aprender e saber mais ainda como que funciona uma cozinha, como que chefe realmente cozinha ou não. Então, tem muitas coisas. Eu já enfrentei, por exemplo, eu fui para a Coreia do Sul em 2017, fiz a implementação do primeiro restaurante brasileiro na Coreia do Sul. Eu levei 2 chefes de cozinha. Eu fui 10 dias antes dos chefes para fazer o checklist da cozinha. E aí você encontra inúmeras coisas erradas. Inúmeras. E que as pessoas, hoje, por conta do corona, infelizmente, estão tentando melhorar e estão aprendendo aquilo que já há muito tempo nutricionista pegava no pé. Então, os chefes de cozinha chamam as nutricionistas de nutrichatas. Porém, o que nós fazemos como nutricionistas, seja nutricionista clínica, seja nutricionista de um restaurante, seja nutricionista de um hospital, seja qualquer tipo de nutricionista, ela vai fazer o correto sempre, porque ela sabe dos perigos que tem uma cozinha, as bactérias que podem ser formadas, os vírus que você pode contrair, desde que você não faça a higienização correta dos alimentos ou que você não mantenha um protocolo de cocção correta. Então, é triste, mas ao mesmo tempo é uma coisa que dá um alívio muito grande para que as pessoas valorizem mais o nutricionista. Porque o nutricionista não sabe só cozinhar, não sabe só prescrever a dieta. O nutricionista sabe o que o alimento faz com o seu corpo e o que o seu corpo faz com o alimento. Por isso que o nutricionista, ele pode prescrever dieta para qualquer tipo de patologia. Então, se você tem um problema cardíaco, se você precisa melhorar o seu sistema imunológico, se você tem câncer, se você tem diabetes, e então, assim, por aí vai. Lógico que tem nutricionistas e nutricionistas, mas o bom nutricionista é aquele que faz a dieta personalizada, é aquela pessoa que realmente vai ouvi-lo, que vai saber como que é a sua rotina, que vai entender o que você gosta, que vai respeitar as suas preferências alimentares, sua religião e como que é a sua rotina. Então, assim, eu tive a sorte muito grande de logo fazer a minha pós-graduação. E depois eu comecei a atender numa clínica de reprodução humana há 3 anos, ali na Clínica Gênesis em São Paulo. Uma clínica que eu atendi muita gestante, muita tentante, que é aquela mulher que fica tentando engravidar. Então você tem várias coisas que você consegue fazer. E depois as mulheres que estavam já deram à luz e começaram a melhorar a alimentação por conta da amamentação. E depois eu fazia introdução alimentar. Então, assim, a minha vida em São Paulo foi muito isso. Depois eu conheci meu marido, que é o Matheus, e aí a gente ficou um tempo em São Paulo, depois fomos a Caraguá, voltamos a Caraguá, que ele foi o responsável pela construção do gasoduto lá da Taubaté, né? Jacareí, Caraguá. E aí, depois a gente se mudou para Campinas, porque era um lugar que ele estava bem próximo dos lugares que poderia ter metrô. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, por isso que eu moro aqui em Campinas. Não fui para Piracicaba, mas Campinas é muito próxima a Piracicaba. Então, é um pouquinho assim, né, da minha vida. Mas eu amo o que eu faço. Eu sempre no meu Instagram posto aquilo que eu acredito. Na televisão, ninguém me dirige. Eu não tenho ponto de ouvido, nada, aquele ponto, nada. Sou eu mesma. Quem me conhece, quem assiste o programa Sabor Saudável, sabe o quanto eu sou verdadeira. Às vezes tem erro que eu falo, gente, não edita, deixa acontecer. Tô mexendo no liquidificador, explode, sai a tampa, sabe essas coisas? Porque no dia a dia, quem nunca fez, né, coisas erradas assim na Quem cozinha? nunca queimou um arrozinho, né? Eu já queimei um Oh, monte. oh, Nossa, vira e mexe aqui. Opa, aquela coisa, deixa ligado, tem água ali, vai fazer outra coisa, daí pronto, queimou o arroz ali, é uma é. loucura. Mas agora explica para mim um pouquinho o que é só para o low carb, eu tenho um pouco mais de noção do que é, mas também acho legal explicar para o pessoal que está entrando, tanto low carb como slow carb, é isso? Low carb e slow carb. Então, o slow carb
você tem, né, na verdade, uma dieta normal, uma dieta low carb e uma dieta slow. Uma dieta normal é aquela dieta que você consome qualquer tipo de carboidrato. Uma dieta slow carb, você dá preferência para aqueles carboidratos de baixa a média absorção, que contém maior quantidade de fibras. E uma dieta low carb, e principalmente pré-treino e pós-treino. Então, o slow carb entra para ter energia, mas uma energia satisfatória, uma energia que vai proporcionar condições para você treinar e depois do treino também, que você receba, mas não rapidamente na sua corrente sanguínea. E aí o low carb é uma pequena quantidade de carboidrato que a gente coloca e, inclusive, alimentos com baixíssimo índice glicêmico. Então, a gente vai priorizar os carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica, inclusive? Baixo índice glicêmico é a velocidade e a quantidade em que esse alimento entra na sua corrente sanguínea. A carga glicêmica é a quantidade que tem de açúcar, né, nesse alimento. Então, quanto mais devagar esse alimento entrar na sua corrente sanguínea, menor será a sua curva glicêmica. E aí você não vai precisar produzir no pâncreas tanta insulina para reduzir esse nível alto de açúcar na sua corrente sanguínea. Então, a sua glicemia vai começar a ficar uma onda constante e não sobe muito íngreme, depois desce muito. Então, quando você come, por exemplo, um pacote de bala, você está trabalhando, você está comendo um biscoito, come mais um pouquinho, fica aquela coisa só de formiga, isso é péssimo para o nosso organismo. Então, a gente deve priorizar, principalmente quem é diabético, a dieta low carb. Slow carb, caso você tenha um trabalho que você necessite ter energia. Agora, se você está aí na quarentena, dentro de casa, sem fazer absolutamente nada, dá uma controlada, dá uma maneirada. Eu mesma dei uma engordadinha, por quê? Porque eu não estou treinando. Por quê? Porque absolutamente estou ficando louca com as crianças fazendo aula, e aí tem tarefa, e aí tem prova. E aí o estresse também é outra coisa que prejudica muito o nosso emagrecimento. Quando você é uma pessoa estressada, o seu nível de cortisol fica muito alto. E isso prejudica o seu emagrecimento. Não é só isso, tá? Isso é um dos fatores. Deficiência de vitamina D. Agora que não tá tanto sol assim, a gente não se expõe tanto ao sol. Então você tem ali um déficit de vitamina D, isso vai interferir tanto no seu sistema imunológico, quanto na parte de emagrecimento, quanto na parte dos ossos, quanto na parte de musculatura. Então é um conjunto de coisas. Mas voltando ao low carb, então low carb, quais são os alimentos permitidos numa dieta low carb? Vamos às frutas. Kiwi, maracujá, limão, frutas vermelhas, então entra morango, entra cereja, entra amora, entra framboesa, entra mirtilo, entra pitaia, o kiwi amarelo e o kiwi verde pode, o abacate e o coco. O coco, a fruta, não a água de coco. Então, essas são as frutas do low carb. Quais proteínas? Todas as proteínas você pode consumir basicamente. Todas as hortaliças? Sim, todas as hortaliças verdes folhosas, sem dúvida nenhuma. Quais são os legumes, os vegetais? Então, entra o tomate, entra o palmito, entra a abobrinha, a berinjela, a vagem, pimenta você pode consumir, pimentão você pode consumir, que mais? Couve de bruxelas, aí vão todas as folhosas você pode consumir. Pepino também entra, então você tem ali uma parte de vegetais. O que você não pode consumir na dieta low carb? Low carb você pode tomar café, você pode tomar chá, você pode tomar água, suco só se for de limão sem açúcar, só de maracujá sem açúcar e por aí vai. Um detox com frutas vermelhas que é excelente, antioxidante e tal, sem açúcar também. Detalhe, não pode consumir nada de tubérculo, nada de carboidrato simples. Então, arroz negativo, batata negativo, mandioca, mandioquinha, cenoura, beterraba, não entra na dieta low carb. Que mais que não entra? Pão, né? Nenhum tipo de pão, nenhum tipo de farinha. Então é isso, é para aquela pessoa que realmente está com uma glicemia alta. Eu tirei uma médica em 3 meses de dieta low carb, que ela era bem obesa, e a médica da Beneficência Portuguesa disse para essa médica oncológica que ela iria ser diabética o resto da vida. Em 3 meses de dieta low e slow carb, e depois ela começou a praticar atividade física, ela deixou de tomar insulina e voltou a ter uma glicemia normal.
Então, assim, é possível mudar? É possível mudar, só que depende de você, depende de fato da gente. É uma coisa assim, você tem que focar e você tem que fazer isso diariamente. Você deve se alimentar bem constantemente. Ah, eu estou gripada. Ah, eu vou tomar suco de limão, vou tomar suco de laranja, vou comprar na farmácia um efervescente. Gente, constantemente a gente deve repor os minerais e vitaminas. Constantemente, diariamente a gente deve se alimentar bem. E não só quando você está doente, todos os dias, porque o nosso corpo depende disso. Então, a low carb é essa dieta dessa forma, como eu falei. Dieta slow carb, aí entra a batata doce, que é uma batata que tem médio índice glicêmico a baixo índice glicêmico. A batata Yacon, que é uma batata japonesa que parece um sabor de maçã, pera com batata misturado. Entra também a abóbora japonesa, que é a abóbora kabocha, que é aquela abóbora preta por fora, meio verde escura e bem amarelinha por dentro. Ela é excelente também. Aí entra a mandioca e entra, por exemplo, pera, maçã, entra algumas outras frutas que você pode consumir. A banana também entra, porque aí pré-treino uma banana é maravilhoso, ou pós-treino junto de uma proteína. Então a slow carb, ela tem um carboidrato, um risoto, que é um grão mais duro, seja o carnaroli, seja o arroz arbóreo, enfim, ou então um arroz 7 grãos, 9 grãos. Então, tudo que entra devagar na sua corrente sanguínea é ok. Por quê? Porque você vai ter tempo suficiente para que esse alimento seja absorvido e não rapidamente. Quando você come um arroz branco, rapidinho entra na corrente sanguínea. Quando você come um pão francês, rapidamente entra na sua corrente sanguínea. Quando você come um doce, mais do que depressa entra na sua corrente sanguínea. Então, esses picos de glicemia ao longo do dia, de elevação de glicemia, prejudicam o nosso corpo. Se você é criança, é diferente. O tempo inteiro você está correndo de um lado para o outro. Eu nasci em 1980, então, assim, eu tive uma infância bem comum. Brincava de mãe da rua, subia em telhado, brincava de tudo quanto é coisa, não parava em casa elástico e por aí vai. A gente não tinha celular, a gente ia até a casa do amigo para saber se o amigo estava lá. Poucas pessoas tinham telefone, que na época, né, telefone era até um dote. Nossa, uma linha telefônica, poucas pessoas tinham porque custava muito dinheiro. Então, a nossa vida de criança era muito mais ativa do que hoje. E conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai se transformando. E com a tecnologia, com o avanço disso tudo, o que acontece? A gente tem mais obrigações, então a gente fica a maior parte do tempo sentado na frente de um computador, trabalhando. A gente esquece de se cuidar. Por quê? Porque, principalmente, quem é mulher, ela vive a vida do marido, aí se é mãe, vive a vida do filho, do marido, da casa, do trabalho, depois ela vai pensar nela. E ao contrário, não sei se isso é verdade, mas alguns homens sim também se dedicam muito mais ao trabalho, à família, do que a própria pessoa. Então a gente tem sim que ter um quê de egoísta e começar a se olhar novamente. O que eu preciso para ser saudável? São 7 coisas, Eric. A primeira coisa, a alimentação equilibrada, bem distribuída ao longo do dia, se possível prescrita por um nutricionista. Segunda coisa, a hidratação. É fundamental que a gente beba água constantemente. Não é chegar no final do dia e falar, nossa, eu não bebi água. Não, gente. Você deve beber água como se fosse um remédio, intercalado às refeições. Então é fundamental, nosso corpo deve receber água constantemente. Tudo depende de organismo para organismo. Um atleta tem uma necessidade maior de beber água, uma criança, uma necessidade menor. Mas o mais importante é você não sentir sede. O fato de você sentir sede já mostra que seu corpo está desidratado. E isso não é legal, porque a maioria das reações químicas do nosso corpo dependem da água. Então a gente tem que estar sempre muito bem hidratado. Seu intestino vai funcionar melhor, mulherada vai ter menos celulite, a pele vai ficar mais bonita, com menos espinha. Então, assim, tem vários benefícios por a gente beber água. Outra coisa, menor quantidade de infecção urinária, menor problema renal. Então, um homem que tem gota, que geralmente exagera em bebida, exagera em proteína, tem que beber água. A água é um santo remédio, como os avós já diziam, né? Então, é alimentação, a hidratação constante, sono suficiente. Outra coisa que alimenta o nosso corpo, o sono. A gente deve dormir a quantidade de horas que necessitamos
para ficar descansados. Ah, eu preciso de 5 horas. Ok, durma 5 horas. Com 5 horas você tá bem? Ótimo, durma 5. Ah, não, eu preciso de 9, de 10 horas. Então, durma, porque o sono faz a regeneração celular e ela faz a reorganização do seu corpo e ele realmente traz energia para o nosso corpo. A pessoa que dorme mal, no dia seguinte, vai ter mais fome, vai ficar mais irritado, vai ficar mais sonolento, vai ficar mais desperto, vai ficar completamente diferente. E aí acaba que geralmente as pessoas vão exagerar onde? No alimento, porque eles sentem mais fome. Então aí come mais. Então, outra coisa importante, vai dormir, desligue tudo. Qualquer bolotinha de luz do vídeo, da internet, desligue, desconecte, tome um banho gostoso, escova os dentes e cama e desconecta. Por quê? Porque você precisa ter silêncio nesse momento. Seu cérebro precisa não ter nada. Se possível, quarto escuro total. É uma das coisas mais importantes da nossa vida, é o sono. A gente deve priorizar o bom sono. E se você é uma pessoa que dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda, procure um médico, tem o Instituto do Sono, vá ver por que você não dorme bem, porque isso prejudica demais a sua saúde e envelhece muito quem dorme pouco. Então, alimentação, hidratação, sono, sol, a vitamina D. Então, eu já falei um pouco, mas a vitamina D é fundamental que a gente tenha sempre a vitamina D numa quantidade suficiente. É fundamental que a gente verifique. Quando você vai ao seu médico fazer o check-up, peça para ele incluir, às vezes esquece, mas todo médico pode pedir a vitamina D. Então, a vitamina D, você deve sim ter a quantidade normal, até um pouquinho a mais do que 20 e 30. Então, assim, não se preocupe se você tiver um excesso de vitamina D, não é isso que vai trazer prejuízos ao seu corpo. Tem alguns alimentos que têm vitamina D? Tem o ovo, frutos do mar, ostra, só que às vezes a pessoa não consome, sardinha. Então, a gente busca onde? No sol. Também a gente precisa se expor ao sol dentro daquele horário permitido pelo dermatologista. Então, depois da vitamina D, a gente tem o quê? A gente tem atividade física, um exercício físico. Então, a gente precisa de ajuda nessa hora, procurar um educador físico, um professor de educação física, que conheça o seu corpo, que veja os seus limites. Ah, eu tenho problema na coluna, eu já operei o joelho, eu já não sei o quê, para respeitar os seus limites e para fazer com que o seu corpo seja exercitado da forma correta, sem ter lesões. Porque quando a gente quer virar atleta do final de semana, não dá certo. Geralmente, as pessoas que vão correr meio-dia num sábado ou num domingo, que quer virar atleta, já morre de infarto. Então, não é assim. A gente tem que fazer tudo com equilíbrio, né? Começar aos poucos. E a velha história, né? É o hábito que faz o monge, né? Não adianta Claro. fazer isso uma vez só, tem que Exatamente. É melhor fazer você. com. Exatamente. Aquela educação física que nós tínhamos, gente. Eu lembro que eu tinha educação física 2, 3 vezes na semana. Criançada hoje tem um dia, olhe lá. Eu falo, é um absurdo isso, né? Então, eu acredito que essa quarentena, esse momento difícil para todo mundo, vai trazer muitas coisas boas, porque o ser humano deixou de ser, começou a se preocupar com o ter. E o ser saudável é mais importante do que você ter um celular, do que você ter tal bolsa, do que você ter tal coisa em casa. Então, é muito mais benéfico à sua saúde você plantar a sementinha do bem com essas coisas que eu estou dizendo, porque o nosso corpo precisa dessas 7 coisas. Então, alimentação equilibrada, sono, hidratação constante, sono suficiente, vitamina D. Além disso, a atividade física constante, se possível prescrita por um profissional, né? Pelo menos pega um treininho e tal. Ou então, hoje em dia, a internet está aí, YouTube, você baixa várias coisas para você ter uma noção daquilo que você deve fazer. Você também tem aí outra coisa importante para o nosso corpo, no estresse. Então a gente tem que ter uma válvula de escape, seja mais tranquilo,
respira, aprenda a respirar, consulte um terapeuta, um psicólogo, todo mundo precisa. Por mais que a gente ache, eu não preciso, gente, terapia é uma delícia, você acaba se conhecendo, você acaba melhorando muita coisa. Geralmente, quando um paciente faz acompanhamento com um psicólogo, o resultado é muito melhor, porque ele começa a ter realmente o objetivo e ele vai focando naquilo e ele vai desenvolvendo isso. Mas você tem outras ferramentas, então assim, é importante que você seja feliz, é importante que você faça aquilo que você gosta, um artesanato, tocar uma música, dançar uma música. Então a gente tem que ter aquela coisa no estresse, um equilíbrio emocional, e isso é fundamental. E a última coisa que eu não falei é o nosso intestino. O intestino, ele é considerado hoje o nosso segundo cérebro. Então você deve fazer cocô, desculpa pelo termo, mas é isso mesmo. Nós devemos ir ao banheiro todos os dias, diariamente. Tem que ter uma consistência normal, ou seja, ela tem que ser parecida com uma cobrinha, assim, ela não pode ser pedrinha, porque aí o pedrinha, isso significa que você está com o intestino preso. Aquelas pessoas que têm as fezes bem amolecidas, não é normal. Então você tem que buscar o equilíbrio e tem que buscar verificar o que você está falhando. Então pega um caderninho e anota. A Nutri falou 7 coisas. Será que eu estou treinando? Será que eu me alimento bem? Faça um registro alimentar daquilo que você ingere em uma semana. E aí coloca no lápis, não a quilocaloria, porque não é isso que determina a qualidade do alimento. E sim, o quê? O alimento. Então, se ele é fonte de carboidratos, se ele é fonte de proteína, se ele é fonte de gordura, porque a gente também precisa de gordura, mas o nosso corpo precisa de gordura boa. A gordura das oleaginosas, castanha, amêndoa, amendoim, nozes, avelã, a gordura de abacate, a gordura do coco, que a gente pode comer, o coco, que é uma gordura ótima, gordura de um azeite de oliva, então a gordura de uma banha de porco. Então tem várias coisas. Evitem a qualquer custo margarina. Eu nunca prescrevi margarina. Óleo de soja, gente, elimine da sua vida óleo de soja. Dê preferência a outro tipo de óleo, óleo de girassol, é melhor, óleo de milho até. Óleo de soja, soja eu não prescrevo nunca e margarina jamais entrou na minha cozinha e muito menos na minha gastronomia. Eu vou economizar tantos reais. Você economiza hoje e lá na frente você paga o custo e que vai ser muito alto, porque a margarina, quando aquecida, ela forma placas de gordura na sua corrente sanguínea. A margarina é extremamente prejudicial à nossa saúde. Então, são várias coisas que, às vezes, o marketing coloca, porque ela não tem colesterol. É lógico, colesterol é de origem animal. A margarina é de origem vegetal. Então, não terá colesterol mesmo. Só que o leigo em nutrição fala, não, porque tem fibras, porque tem vitaminas, porque tem não sei o quê. Gente, é muito melhor você usar um tequinho de banha de porco, lógico que de boa procedência, do que você colocar a margarina, pelo amor de Deus. E também, por exemplo, no meu quadro, no programa Sabor Saudável, eu ensino, vai fritar um bife, não precisa de óleo. Não precisa. Vai fazer um feijão, vai fazer uma verdura refogada, é um fiozinho de azeite de oliva. Um vidro de óleo para uma família de 4 a 6 pessoas deve durar de 2 a 3 meses. Um vidro de óleo, se você cozinhar da forma certa. Eu nem óleo tenho aqui em casa, eu só uso azeite de oliva. E aí tem aquela coisa, eu posso economizar? Posso economizar. Então você começa a aprender a cozinhar. Você vai refogar alguma coisa, você não precisa besuntar o fundo todo da panela de óleo. Basta uma colher de sopa. Então as pessoas têm aquela, às vezes não tiveram a instrução. Às vezes a mãe cozinhava assim, como eu falei, minha mãe cozinhava de um jeito. Quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a mudar muita coisa. A receita, e aí você vai dando as suas características e você vai aprendendo e você vai melhorando aquilo que você já viu a sua mãe fazer ou a avó fazer, e você vai receita, sempre quando eu pego uma receita, eu vou colocando o meu tipo de preparo, a minha gastronomia. Eu posso substituir tal coisa. Outro dia eu peguei uma receita de torta e açúcar.
Eu não coloquei açúcar, eu coloquei um pedacinho, um terço de uma banana madura. Por quê? Porque a banana, quanto mais madura ela está, maior é a concentração de frutose. Então, eu não coloquei um açúcar de cana, o que é muito melhor para a nossa saúde, que é o açúcar da banana. Então, a gente vai fazendo substituições que vão realmente interferir e dar um resultado melhor na sua saúde, porque a nutrição, ela atua no hoje, no amanhã e no depois. Só que você deve investir. E aí vem o slow food, que aí você também tinha comentado. O slow food nada mais é do que a volta à cozinha. Então, a preparação dos alimentos, desde o início até o final. Então, não utilizem glutamato monossódico, temperos prontos. Isso eu digo assim, aquele caldo, né? Tem várias marcas. Utilize o que é mais saudável. Faça a sua hortinha orgânica na sua casa. Tenha o seu manjericão, sua hortelã, salsinha, cebolinha, coentro. E você vai fazendo o seu temperinho, azeite de oliva, sal, cebolinha. Você tem aí a cebola, o alho poró, o alho. Então, assim, é muito melhor que você consuma o que é natural do que é embalado. Então, a gente diz descasque mais e desembrulhe menos. Então, comece a fazer o seu alimento. Muitas pessoas têm enxaqueca e não sabem por quê, mas vivem comendo lasanha de micro-ondas, cup noodles, miojo, que tem aquele pozinho, tem mais não sei o que, tudo pronto. Os alimentos que têm uma validade muito extensa, duvidem, porque o melhor é aquele leite que a gente compra e que vai estragar rápido. Então, quanto menor for a validade, mais fresco é o alimento e mais natural é para o nosso corpo. Quanto maior o prazo de validade, pior será para o nosso corpo. Isso é muito simples. E aí a gente começa a ver que os avós lá atrás e tal, cozinhavam de tal forma, tal, tal, tal. Muita coisa a gente tem que ouvir os mais velhos. É engraçado isso, né? Mas é verdade. A Valéria colocou uma coisa, um aspecto aqui, e eu queria também aproveitar, entrar nesse assunto que é mais focado na questão ainda da quarentena. Né? Ela coloca aqui, cuidados especiais devemos ter tanto na manipulação de alimentos e também quanto à escolha de alimentos que estimulem o bem-estar nesse tempo de tanta preocupação. Eu acho interessante ela ter colocado nesse período de tanta preocupação, porque muito do que você colocou aí impacta diretamente no que estamos vivendo. Né? A gente está vivendo mais em casa, né? Para quem está conseguindo fazer isolamento social, mas ao mesmo tempo tem o estresse, tem também questões relacionadas ao sono. Eu até falo até por mim, eu nunca tive problema para dormir, mas no início da quarentena eu tive um pouco desse problema e conversando com as pessoas também, várias pessoas tendo esse problema. Então, assim, dentro desse contexto de quarentena, né, de isolamento, que dicas que você dá em termos para a pessoa que, por exemplo, ela está trabalhando em casa, eu estou aqui na minha casa, a geladeira está logo ali. Entendeu? Então, assim, quando eu estou trabalhando na Câmara, não tem a geladeira logo ali, ela está longe, né? Então, assim, que tipo de dica que você dá para quem está fazendo esse isolamento e para poder buscar essa alimentação saudável, né, dentro desse contexto de quarentena? Uhum. Então, aí volta aquela coisa assim, você compra o alimento e você tem em casa. Então, a primeira pessoa mais importante aí é quem vai comprar o alimento. Sabe que a gente está vivendo um momento de estresse muito grande e que geralmente a gente vai descontar no doce, que geralmente a gente vai descontar em alguma coisa calórica, em alguma coisa realmente. Não é um momento durante a quarentena de você fazer dieta para que você não tenha uma redução do seu sistema imunológico, porque dependendo da dieta drástica que algumas pessoas às vezes adotam, você pode ter ali problema no sistema imunológico que não é interessante. Mas, porém, contudo, todavia, a gente deve sim pensar antes de ir comprar. Então, uma das orientações é: faça uma lista de compras de acordo com aquilo que você realmente precisa ter na sua casa.
Ah, então ao invés de comprar a pipoca de micro-ondas, eu vou comprar uma pipoca de milho mesmo, para fazer na panela. Você já ganha, já é muito melhor do que a pipoca de micro-ondas. Ah, eu vou precisar comprar fruta, então eu vou comprar fruta. Ah, para eu fazer um suco, para eu fazer alguma coisa diferente, vou comprar umas frutas vermelhas congeladas. Aí, ok, vou comprar, eu preciso de doce, eu quero comer um doce. Gente, quer comer um doce? Se você puder, escolha uma fruta, uma banana com canelinha na frigideira, uma maçã assada, uma pera assada. Agora, eu preciso muito comer alguma coisa. Então, compre chocolate 70% cacau, aqueles que têm menor quantidade de açúcar. E você tem ali também a clara em neve, que fica muito gostosa. Você pode fazer suspiro com xilitol, você pode fazer N coisas diferentes. A gente deve sim perceber aquele momento que a gente tem mais fome e verificar se você está fazendo pelo menos 5 refeições ao longo do dia. Então, café da manhã, um lanche da manhã, almoço, um lanche da tarde e o jantar. Ah, eu sou notívago, eu durmo tarde. Então, inclua mais um lanchinho depois do jantar. Ou então, eu acordo muito próximo ao almoço. Então, faça o café da manhã, e aí o almoço, e o seu jantar é muito tarde, aí você inclui um lanchinho à tarde. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente deve ter a alimentação a cada 2 horas, 2 horas e meia. Seu cérebro precisa de energia. Então, quando você abastece o seu cérebro com aquilo que ele precisa, que é um carboidrato bom, quando você tem ali constantemente uma refeição adequada para a sua necessidade, você não vai ter aquele rompante que perto das 5, 6 horas da tarde, que é quando diminui a luminosidade, isso é comprovado bioquimicamente. Quando diminui a luminosidade do dia, a gente tem uma queda bem alta da serotonina. Então a gente busca algum alimento e é aquele momento de fome, 5, 6 horas da tarde. E aí, geralmente, a gente quer comer um doce, a gente geralmente quer comer alguma coisa que preencha o nosso paladar. Quando você fraciona a sua alimentação, essa reação do seu organismo é bem menor. Um dos alimentos que muito ajuda o nosso corpo com isso é o quê? São as oleaginosas. Então, as oleaginosas, a amêndoa, castanha, castanha de caju, castanha de baru, castanha do Pará, amendoim, que é mais barato, dá pra gente comprar. Então, você vai fazendo pelo menos, e vai comendo devagar, porque o ato de você mastigar, por exemplo, uma granola também. Quem gosta, uma granola sem açúcar, nossa, umas 3 colheres de granola, se não quiser comer as Percebeu que deu oleaginosas. uma travada? Uhum. Deu uma travadinha. Agora voltou. Agora tá. Desculpa ter cortado você, mas pode continuar. Que deu uma travada aqui para mim e eu Tá. esqueci. Eu estava falando das oleaginosas, então, por exemplo, um corpo. Então, seja um amendoim, as oleaginosas. Eu não sei o que está acontecendo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então beleza. Agora eu tô te ouvindo também. Desculpa, que Então, tá bom. pausou o vídeo aqui. Não sei se teve alguma ligação aí, não? Não, Chegou a... não, eu deixei no modo avião. Engraçado, eu deixei no modo avião. Não, então tranquilo. Vamos lá, que agora eu vou... Então, assim, as oleaginosas, você pode consumir amêndoa, castanha, amendoim, que é mais em conta. Quando a gente inclui esse grupo de alimentos na nossa alimentação, isso é muito bom, porque ele é fonte de minerais, de vitaminas. Então, o seu corpo também tem bastante fibras com ele. Então, assim, é crucial que a gente tenha esse hábito. Então, passou 1 hora, 2 horas do almoço, eu vou comer uma fruta. Aliás, as frutas, observação. Quais frutas eu indico, principalmente nessa época de pandemia? Uma fruta, pelo menos, tem que ter sempre, todos os dias. Banana. A segunda fruta, frutas ricas em vitamina C. A banana também é fruta rica em vitamina K.
é rica em potássio, rica em magnésio. Ela tem vários minerais que são imprescindíveis para a gente não ter cãibras, para a gente ter energia, para a gente se sentir bem. Ela é precursor da serotonina. Então, assim, é muito importante a gente consumir uma banana diariamente. Aí, para melhorar mais ainda o seu sistema imunológico, frutas ricas em vitamina C, seja um limão espremido na salada, você pode consumir uma laranja, descasca a laranja, deixa com aquele bagaço, com aquela parte branca e come, mastiga, uma mexerica. Aí você tem a cerola, você tem o kiwi, maracujá, você tem N frutas, morango, ricos em vitamina C. Então a gente deve incluir uma fruta rica em vitamina C. E depois, caso você não queira engordar, você pode dar preferência para essas frutas low carb, como eu havia falado, abacate, que é uma fonte de uma gordura excelente para o nosso corpo, ou o coco, ou então kiwi, que tem baixo índice glicêmico, mulherada que quer ter a pele muito boa, invista nas frutas ricas em vitamina C e que são excelentes antioxidantes, as frutas vermelhas, que tem baixo índice glicêmico, então sua pele também recebe esse nutriente, ou então uma maçã, uma pera, a uva, a manga, que também é excelente para o nosso organismo. Se você tiver intestino preso, você pode consumir uma fatia de mamão, não é o mamão inteiro, é uma fatia de mamão. Ah, eu tô gordinha, preciso emagrecer. Então, consome um quarto de mamão, porque o seu intestino não funciona, mas melhore o contexto todo. Então, o nosso corpo precisa de pelo menos 5 a 6 refeições por dia. Você deve incluir as frutas, sim, na sua alimentação. E você deve também tentar incluir as oleaginosas. Isso vai fazer com que você, e é o ato de você mastigar mais vezes. Então, a granola, que você está ali fazendo croque-croque, ou o amendoim, que você não vai enfiar um bando de amendoim junto, você vai mastigando aos poucos. Seu cérebro vai recebendo a mensagem que seu corpo está sendo nutrido e naturalmente você vai ficando mais calmo e já vai surgindo o hormônio da sensação de saciedade. Por isso que nós, nutricionistas, prescrevemos sempre o quê? A salada nas grandes refeições, almoço e jantar. Então, inicie com a salada, porque o arroz e feijão, você dá 4 mastigadas, você já engoliu. A salada, a folha de alface, um pepino, um tomate, uma cebola, você tem que mastigar mais vezes, obrigatoriamente. E aí, quando você chega no prato principal, que erroneamente as pessoas chamam de mistura, o correto é proteína animal, ou então prato principal, que é a carne, que é o ovo, para quem é vegano, é o cogumelo. Então, assim, a gente tem ali uma saciedade já startada. Então, você não exagera no seu arroz e feijão e na sua carne e na sua verdura. Quando você deixa de consumir a salada, você acaba exagerando. E aí você sente fome, porque de arroz e feijão, uma verdurinha e uma carne, aí, preciso comer mais. E aí você faz outro prato igual. Se você fizer um prato de salada antes, você não vai fazer o segundo prato de prato principal de proteína, de carboidrato e de verdura. Então acaba que você tem ali um freio. Por isso que a noção de nutrição é essa. Você deve se alimentar com aquilo que te faz bem, com aquilo que seja em quantidade adequada ao seu corpo e que tenha qualidade também. Falo muito. Você citou aí a alimentação vegana ou vegetariana, né? Você indica essas dietas também? Lógico que é uma questão pessoal da pessoa decidir se quer ser vegano, se quer ser vegetariano, mas você também acredita que essas dietas, elas são, digo, mais saudáveis, mas elas também, porque existe muito mito, falta a questão da proteína animal, e na verdade não é bem assim, pelo que a gente vê por aí. Aqui travou. Travou, desculpa. Como que você trata com essas pessoas que buscam essas dietas que são diferentes, como vegana e vegetariana? Então, eu respeito a preferência alimentar de cada pessoa. Quando eu faço consulta com os meus pacientes, eles preenchem uma lista de alimentos rejeitados. Então, aquilo que ele não consome, eu não vou fazer com que a pessoa consuma. Então, assim, para mim, quem é vegano,
que o fato de ser vegano, além da alimentação, ele não usa, não utiliza nada que venha de origem animal. O vegano é extremamente radical. Então, nada, nada. O lacto-vegetariano é aquele que consome leite e derivados e só. O ovo-lacto-vegetariano, ovo e derivados e do leite, tal, tal, tal. E aí você tem o vegetariano que, por mais que ele não coma nada de consumo animal, ele pode usar um tênis de couro. Ele pode ter um carro que o banco dele é de couro. O vegano não. O vegano realmente segue uma linha, um estilo de vida que maquiagem usa sempre também maquiagem que não é testada em animais e por aí vai. Eu respeito e eu atendo o paciente de acordo com a preferência dele. Uma coisa que é fundamental a gente frisar é o seguinte: quando a pessoa opta por ser vegano, vegetariano, que seja, você deve ficar muito atento no exame de sangue quanto à as vitaminas B6 e B12. Por quê? Porque a vitamina B6 e B12, a maior fonte é animal. Então, a gente pede sempre para ter um acompanhamento um pouco mais curto, né? Menor, o espaço que você vai fazer um check-up, por exemplo, com o médico. Geralmente, a gente faz 2 por ano ou 1 por ano. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem que ir mais vezes ao médico. Conforme a gente é mais novo, né? A gente vai menos vezes, só quando tem alguma coisa. Mas o correto é isso. Então, a gente tem aí para o vegetariano que ter só esse cuidado com vitamina B6, B12, verificar também a hemoglobina para ver se não está anêmico, ferro e ferritina. Mas fora isso, tranquilo, vida normal. Desde que o vegetariano tenha também um conceito de nutrição muito apurado e tenha uma dieta assistida por um nutricionista, que é o correto, tá? Mas eu não tenho nada contra. Atendi já muitos pacientes vegetarianos. No meu programa Sabor Saudável, eu fazia uma troca de proteínas. Então, uma hora era com ovo, outra hora era porco, outra hora era carneiro, outra hora era carne vermelha, outra hora era peixe, outra hora frutos do mar e outra hora era cogumelo. Então, eu sempre fui fazendo vários tipos de proteína para agradar gregos e troianos. Perfeito. Estamos com 50 e quase 52 minutos já de entrevista. Aqui passa rápido, falando. O assunto é interessante, a questão de nutrição, alimentação. Todo mundo gosta de entender, é importante a gente entender isso daí. Aí você falou, a gente começou no início falando dos seus 3 filhos, né? Você falando essa loucura. E qual que é a dica que você dá para quem tem criança em casa e de maneira a trabalhar isso com as crianças, da alimentação? Porque existe estresse para a gente, né? Para os adultos. Para as crianças também tem um estresse e também esse estresse acaba sendo expressado de uma forma que também busca os alimentos. Como que você tem dado dicas, que dicas que você dá para quem, até como mãe também, né? Não só como nutricionista, como que você tem feito para conseguir manter a criançada numa linha mais saudável? A maior reclamação das mães, eu participo de 3 grupos das mães, imagina, né? Porque cada filho está numa série e eu acompanho muito isso. A maior reclamação é que eles comem demais. É óbvio que eles comem demais. Eles não têm mais o parquinho da escola para brincar, eles não têm mais a quadra da escola para brincar, eles não têm mais nada para fazer praticamente. Então eles ficam revoltados. E aí o que vai sossegar seja um videogame, seja uma televisão e tal. E aí eles vão recorrer mais ao alimento. Preferencialmente oferecer sempre 2 frutas por dia, pelo menos a criança tem que comer uma fruta de manhã e tem que comer uma fruta à tarde, obrigatoriamente. Lembra que quando você faz o lanche do colégio do seu filho, você manda uma fruta, pelo menos essa é a boa mãe. Uma outra orientação, você que é a pessoa responsável pela criação da criança, às vezes a avó, às vezes madrasta, padrasto, às vezes a babá, porque a mãe trabalha muito, o pai também, médicos, por exemplo, a criança, né, geralmente fica com um babá ou com outra pessoa. Então, você tem que dar o exemplo. Então, a gente tem que fazer com que a criança coma aquilo que você come. Então, vai comer salada? Olha, filhinho, você vai comer um potinho pequeno de salada para a criança se habituar a comer a salada. E você come o seu pratão gostoso, bonito e tal. E você deve sempre persistir nos bons hábitos alimentares.
oferecer água para a criança, porque a criança não lembra que tem que beber água. A criança bebe água quando ela faz muito esporte, e aí depois ela praticamente ela se afoga na água ali da torneira da escola ou no bebedouro da escola. Em casa, as crianças bebem menos água. Às vezes a criança não está com fome, ela está com sede. Então, ofereça água constantemente. Aproveita e você toma água também. Ah, eu vou comprar biscoito. Qual biscoito que eu vou comprar? Compre o que não tem recheio, que é menos pior. Ou então faça um bolo com o seu filho, um bolo natural, caseiro, né? Um bolo de fubá, um bolo de laranja, um bolo de chocolate, até vai, mas uma coisa que você fez com ele, que ele viu o trabalho que deu e ele vai valorizar e ele vai se aproximar cada vez mais de você. Faça um pão de queijo em casa, tente fazer quanto mais coisas para agregar e para trazer o seu filho para fazer alguma coisa diferente do que a rotina de só ficar com o dedinho na tela do celular ou jogando videogame ou então assistindo televisão. Tente também fazer uma caminhada, se possível, né? Porque às vezes a pessoa não consegue, ou então um exercício. Você e seu filho, polichinelo, flexão de braço, abdominal. Em casa você consegue fazer isso, mas participe e faça com que ele faça com você. Assim os dois saem ganhando. Então é uma coisa muito de disciplina. A criança tem que ter horário sim para dormir. Os meus filhos, por eles dormiriam meia-noite. Dá 10 horas da noite, no máximo, eu já estou brigando, vamos para a cama e acabou e tal. Agora, o correto, durante a semana, quando eles tinham aula, a aula deles começa às 7h05. Quando era 8h30 da noite, eles já estavam indo para a cama, já tinham jantado e tudo mais. A gente tem que tentar buscar uma rotina que favoreça com que a criança durma bem, ele acorda também mais tranquilo. Se a criança no vídeo fica extremamente estimulado e nada. Conseguiu me ouvir? Sim, sim. Deu uma cortadinha, mas consegui. Não, mas perfeito. Eu Tá. acho que é colocar horário, essa coisa da disciplina, bem por aí mesmo, para poder deixar, até para nós, assim, que somos adultos, quando você vai saindo muito da disciplina, vai virando. Eu me lembro de primeira semana de isolamento, parecia meio um estilo meio de férias, né? Então você acaba, não Total. tô, né? A hora que você viu, você estava, né, comendo errado, piores hábitos do mundo, e mais 3 semanas assim teria já, acho que, infartado. Mas, Estela, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você ter tirado esse tempo para conversar com a gente, ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui já com 57 minutos de live, e como você sabe no Instagram, a hora que chega com 1 hora, ele dá. Desliga. Ele desliga. Então, assim, só para a gente finalizar, passa aí o horário do seu programa, onde as Meu pessoas podem te programa, o encontrar. programa Sabor Saudável, a segunda temporada está passando segundas e quartas às 7 horas da noite. A segunda temporada. Diariamente tem reprisado a primeira temporada, que é às 3 horas da tarde. E sábados e domingos passa, às vezes, primeira e segunda temporada, meio-dia, meio-dia e meia. Estou para lançar o meu canal do YouTube. Então, vai ter aí um pouquinho mais de NutriChef num período um pouco mais rápido. Meu programa tem duração de 25 a 28 minutos na televisão, na Rede Família. NET, Campinas e região, pega canal 526 e TV aberta para todo o Brasil, 8.1, 8.2. Dá para você assistir também o programa online pelo site da Rede Família. Agora, o canal do YouTube, você vai conhecer muito mais da minha casa, muito mais da minha vida, muito mais. Eu vou ter entrevistas com profissionais ligados à saúde, então com informação que é o que a gente precisa, porque quando a gente é leigo num assunto, isso dificulta demais. E o fato de você conhecer um pouquinho, né, de algumas patologias, você vai viver melhor e você vai ter conhecimento daquilo que você não deve fazer e muito daquilo que você tem que fazer constantemente, que é o que eu penso e é o que eu ensino. Então, tudo que eu coloco no meu Instagram é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu sou, e as minhas receitas, tanto no meu programa quanto no meu Instagram, @dieta da NutriChef, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu comeria, aquilo que eu dei para o meu pai, que lutou contra câncer, e eu dei uma sobrevida para ele. Então, assim, com muito amor eu faço
o meu dieta da NutriChef, que eu chamo que dieta não é ruim, dieta é muito bom. Dieta faz a gente viver mais e viver com mais qualidade de vida e viver melhor. Então, invista na sua alimentação e na alimentação de quem você ama. Procure sempre o mais saudável possível, o mais fresco possível, o melhor tipo de alimento possível e aprenda as técnicas corretas com a NutriChef. Perfeito, Estela. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que você que está acompanhando aqui nossa live, siga o nosso perfil aqui no Instagram. Amanhã terá uma matéria sobre essa live lá no site da Câmara, câmarapriascaba.sp.gov.br, e também o vídeo vai para o nosso canal no YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Valeu, até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, até. Tchau, tchau.